A paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos. Vim aqui mais uma tarde entregar para vocês a palavra que Deus colocou em meu coração para vocês, tá bom? Que se encontra em Lucas 7, do versículo 36 ao 38 e depois adiante, tá? Que fala sobre uma pecadora, fala sobre a mulher pecadora que ungiu o pé de Jesus, né? Vamos lá, diz assim, meus irmãos, vamos lá. Diz assim. Deixa eu ver onde tá aqui. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. Enxugou-lhes com cabelos da sua cabeça, e beijou-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai, me usa aqui nessa hora, meu Deus, para mim poder estar entregando a sua palavra, meu Deus. Fala com aquele que você quer falar, meu Deus, através desta palavra, Senhor. Meu Deus, que a sua palavra possa atingir a todos os cantos do mundo, Senhor. Desde já agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus irmãos, aqui na Bíblia a Bíblia diz que Jesus, né, foi convidado para ir para casa de um dos fariseus, né, que viviam acusando ele, mas queriam tentar achar alguma coisa que eles pudessem dizer que ele era um falso pregador, né? E então ele foi para a casa do fariseu comer lá. E quando estava ele, os seus apóstolos e os fariseus na casa, chega uma pecadora, fica sabendo, uma pecadora cheia de pecados, fica sabendo que Jesus está lá. E ela, com muita pressa, pega um frasco de guento de alabastro e corre para lá. Quando chega lá, ela se joga aos pés de Jesus e, chorando muito, arrependida muito dos seus pecados, chora muito, e chora. Com o choro dela, ela lavava os pés de Jesus. Com os cabelos, ela secava os pés, né? E os fariseus, né, como gostavam muito de acusar, né, naquela época, e hoje em dia também é assim, as pessoas acusam, né? Eles, como gostavam de acusar, falavam, se soubesse quem é, se ele fosse se ele fosse quem é que ele diz que ele é, né, um profeta, ele não deixaria essa mulher encostar nele. Aqui diz na palavra, né? Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo, se este fosse profeta, bem saberia que quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora, né? Mas Jesus olha para ele e responde com aquela voz suave dele, né? Aquela super voz suave, né? Aquele olhar dele, sabe? Aquele olhar que Jesus tem de compaixão, aquele olhar que Jesus tem de amor. Olhou para ele e com aquela voz suave disse, no 40, e respondendo Jesus,
disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes os ambos. Diz, pois, qual deles o amará mais? Aí Jesus joga uma parábola para esse fariseu, que é o Simão, né? Perguntando para eles, falando sobre a parábola de dois devedores, né? Que um devia 500 dinheiro e o outro devia 50. E qual dos dois devia mais e qual dos dois ele amaria mais? Então Simão respondeu, né? Aqui no 43. E Simão respondendo disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Ele lhe diz: Se julgaste bem. Ou seja, o Simão respondeu que aquele que devia mais, né? O que devia mais amou mais a Jesus, ao seu credor do que o que devia menos. E Jesus, e voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vê tu esta mulher? Entrei em sua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: Os teus pecados te são perdoados. Mas por que Jesus perdoou os pecados dela? Porque ela foi uma mulher sincera, ela já estava arrependida dos seus pecados verdadeiramente. Tanto que ela estava tão arrependida dos seus pecados que logo que ela ficou sabendo que Jesus estava ali na cidade, na casa do fariseu, ela não se importou com a vergonha, com a humilhação, porque eles começaram a humilhar ela mesmo. Olha, ela torto, né? Ela foi correndo aos pés de Jesus. Ela foi correndo aos pés de Jesus, pedir perdão para ele de todos os seus pecados, lavando o seu pé, beijando o seu pé e demonstrando que o seu pecado ela se arrependeu. E Jesus, com aqueles olhos dele de compaixão, de amor, sabia e perdoou-a. E então, os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este? Quem é este? Glória a Deus, aleluia. Quem é este que até perdoa os pecados? Quem é esse? Quem é este? Quem é este que nos lava de todos os pecados? Quem é este que consegue nos perdoar de tudo? Nos lava, nos dá roupas brancas. Ei, você
que acha que o seu pecado não tem mais jeito, que a sua vida tá lá no fim, é o fim, eu desisti, é o fim, não quero mais saber de nada, eu desisto. Não é o fim. Enquanto há fôlego de vida, Deus te chama. Deus fala: vem, eu te limpo dos seus pecados. Não é o fim. Vem, é o que Deus diz para você nessa tarde. Vem, vem depressa. Vem depressa como essa mulher pecadora que veio depressa ao encontro de Jesus. Vem, vem depressa, que eu estou te esperando. Assim diz o Senhor. Fique com essa palavra para o seu coração nessa tarde. Amém.